Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e hoje no 27 Segundos vamos trazer bastante novidades para vocês. Teve movimentação política aí em Brasília. O prefeito Luciano Cartacho andou por lá se reunindo com os 3 senadores paraibanos em busca de recursos. Falou-se muito também sobre a articulação política de Luciano Cartacho com esses senadores. Aqui na Assembleia houve protesto de servidores e mesmo com o protesto dos servidores estaduais contra a medida provisória que prevê o congelamento dos salários, os deputados estaduais aprovaram em caráter de urgência e relevância a MP 242, ou seja, aprovaram apenas o pedido para que a medida provisória tramite em caráter de urgência. Eles trouxeram cartazes, montaram uma tenda e ocuparam os degraus da Assembleia Legislativa da Paraíba. Um protesto para impedir a aprovação da medida provisória 242, que está tramitando na Assembleia Legislativa. Essa medida 242 é um atentado ao servidor público, é um verdadeiro calote nas nossas remunerações. Numa inflação de 10,27 em 2015, o governo chega e congela o nosso salário. Isso é um absurdo. Além de congelar o salário, o governo suspendeu todas as progressões funcionais. Isso por tempo indeterminado. O movimento foi organizado pelos servidores da Universidade Estadual da Paraíba. Mas como o tema interessa a todos os funcionários públicos do Estado, outras categorias vestiram a camisa de luta por reajuste salarial. E como o objetivo era falar com os deputados, eles entraram nas galerias, fizeram barulho para chamar a atenção dos parlamentares. Mas mesmo assim, 27 deputados contra 3 aprovaram a relevância e urgência da medida provisória. Isso representa que agora a MP 242 pode ser votada em 10 dias. E os deputados também têm este prazo para apresentar emendas que alterem o texto original. O deputado Tovar, do PSDB, que foi contra a urgência da votação, já disse que vai votar contra a MP. Não estou ainda convencido de que essa MP precisa dessa relevância e urgência aqui na casa. É a MP que congela o salário dos servidores, ou seja, o mesmo governador que editou uma lei em 2012 criando a data base dos servidores. Hoje o governador rasga essa lei, emitando essa MP 242, fazendo com que todos os servidores civis e militares e aposentados eles não tenham mais aumento de salário. O líder do governo na Assembleia, deputado Hervásio Bezerra, do PSB, alega que a crise econômica foi a responsável pela medida, que suspende o reajuste para os servidores. É uma crise nacional e que a Paraíba não pode ser uma ilha, não pode ser a exceção. E diga-se de passagem, aonde o meu partido, o PSB, é oposição, os deputados estão reivindicando também reajuste nos estados. Eu acho que é um posicionamento eminentemente político, como é o caso do PSDB aqui na Paraíba e de outros partidos que fazem oposição, muito embora, onde eles sejam governo, os governadores do PSDB, do Democratas, do PMDB, eles apontam a crise e tomam exatamente as mesmas medidas que a Paraíba foi compelida a tomar. Na Assembleia Legislativa foram várias categorias e seus segmentos representados que foram para a frente da Assembleia Legislativa realizar esse protesto. Depois, os servidores ocuparam as galerias, conversaram com alguns deputados e eles querem mesmo tirar de pauta essa medida provisória que altera a database, congela salários, vencimentos, gratificações, todo tipo de reajuste que seria dado aos servidores este ano. O governo alegra que a crise econômica reduziu a arrecadação, está cortando 2,7 bilhões de reais do orçamento de todos os poderes. O Ministério Público, por exemplo, ontem pediu
uma reunião em caráter de urgência da Comissão Interpoderes para tratar da crise financeira. O Ministério Público não aceita a redução no repasse do 10º, que é aquele percentual que o governo passa todo mês para os poderes. No caso da Assembleia Legislativa, por exemplo, ela deixou de receber R$500 mil por mês. Isso no mês de fevereiro, R$500 mil, no mês de janeiro, R$500 mil, ou seja, este ano já foi R$1 milhão a menos. E o repasse para a Assembleia Legislativa foi reduzido, assim como de todos os outros os poderes, reduzido para valores de dezembro do ano passado. Hoje, nesse protesto, o presidente do Fórum dos Servidores Estaduais, Vitor Hugo, que também é o presidente do Sindifisco, alertou para a possibilidade de uma greve geral de todas as categorias que está sendo convocada pelos fóruns se essa medida provisória não for retirada de pauta. Mas ela não vai ser retirada de pauta. O deputado Ricardo Barbosa, que é líder do blocão do governo, confirmou a audiência que vai ser realizada na próxima segunda-feira para discutir essa medida provisória. O que foi aprovado hoje foi um requerimento que pede que ela seja votada em caráter de urgência, ou seja, os deputados têm 10 dias para apreciar nas comissões, realizar as audiências públicas e apresentar até emendas para votar essa medida provisória. De toda forma, como é uma MP, ela está em plena vigência. São 90 dias de plena vigência e a Assembleia tem que aprovar ou desaprovar, mas é claro que vai aprovar porque o governo tem uma ampla maioria, tem 90 dias para aprovar e esse prazo já está se exaurindo, por isso essa pressa dos deputados governistas em pedir um requerimento de urgência para matar essa discussão nos próximos 10 dias. Já em Campina Grande, nas escolas municipais também tem greve. Os portões hoje amanheceram fechados. Os professores fizeram uma paralisação de advertência. 32 mil alunos ficaram sem aulas. Em assembleia realizada hoje à tarde, a categoria decidiu ampliar o movimento e anuncia o início da greve a partir de amanhã. Eles recusaram a proposta de 11,36% do prefeito Romero Rodrigues e exigem o cumprimento da progressão de carreira profissional. Mas também não tem só má notícia para os servidores. O governador Ricardo Coutinho anunciou através do seu microblog no Twitter o pagamento de um prêmio equivalente a R$9 milhões para os policiais militares, bombeiros e servidores da Casa Militar que conseguiram cumprir a meta. O benefício é garantido pela Lei Estadual 10.327 de 2014, que institui o Prêmio Paraíba Unida pela Paz. Foram contemplados 6.445 policiais militares, 1.846 policiais civis, 981 bombeiros militares e 197 servidores da Casa Civil. O pagamento inclui os resultados por região integrada de segurança, REISP, as áreas integradas de segurança pública no Estado, a CISP, atendendo aos critérios do cumprimento da meta total, que é 10% de redução até a mínima 6% de redução na AISP, que é a áreas de integrantes da segurança pública. Esse anúncio foi feito pelo governador Ricardo Coutinho através do microblog do Twitter. Mas hoje, na Assembleia Legislativa, quem esteve presente foi o deputado estadual Tróculo Júnior, que é do PMDB e ele é secretário de articulação política. O que fez Tróculo Júnior na Assembleia Legislativa hoje? Ele foi justamente acompanhar essa articulação para aquela medida provisória que nós falamos aqui pudesse tramitar rapidamente. Mas não foi só isso, Tróculo Júnior também foi pedir a compreensão de todos os servidores, aliás, de todos os deputados da base de sustentação do governo do Estado na Assembleia, que votem essa matéria, que obedeçam o regime de urgência e que ela seja apreciada por todas as comissões nesse prazo de 10 dias, como pede esse regime de caráter de urgência. Tróculo também conversou com jornalistas sobre política, falou de que vai permanecer no PMDB por enquanto, admitiu que há uma crise interna. Na segunda-feira nós entrevistamos aqui no Rede Debate o deputado estadual Gervásio Maia, que está de malas prontas para deixar o partido. Tróculo disse que segue o deputado Gervásio Maia, mas aposta numa conciliação interna do PMDB antes das convenções municipais que ocorrem no final de julho.
E nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do 27 Segundos, ao vivo aqui na RCTV. Vou trazer muita informação para você ainda nos três próximos blocos. Tem a visita de Luciano Cartacho em Brasília, as conversas do prefeito com os senadores, tem também a volta de Aguinaldo Ribeiro à bancada do PP e uma vitória inesperada. Ele conseguiu, de última hora, ser escolhido como candidato único de consenso e assume a liderança do Partido Progressista na Câmara Federal. Fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho. De volta com o 27 Segundos pela RCTV. Olha, o prefeito Luciano Cartacho ontem teve uma reunião aqui na Paraíba com o presidente da Câmara Municipal, Duval Ferreira. Ele foi conversar com o Duval sobre o apoio do Partido Progressista à sua candidatura. Hoje, Luciano Cartacho passou o dia já em Brasília, articulando o apoio dos 3 senadores paraibanos para o projeto, o Plano João Pessoa Sustentável, que é um conjunto de 60 ações elaboradas por técnicos da Prefeitura e de entidades nacionais e internacionais que deve receber o financiamento de 100 milhões de dólares, cerca de 400 milhões de reais. Esse investimento será feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O plano visa garantir o desenvolvimento do município ao longo dos próximos 30 anos, quando João Pessoa deverá contar com mais de 1 bilhão de habitantes. Para as ações do plano, que já vem sendo implantada, parte das ações do plano já vem sendo implantada, mas o pacote de financiamento para o conjunto só poderá ser liberado após a aprovação de assuntos econômicos e pelo plenário do Senado. Por esse motivo, Cartacho cumpriu a agenda de trabalho em Brasília nesta quarta-feira, onde esteve pessoalmente com os 3 senadores, Cássio Cunha Lima, Raimundo Lira e José Maranhão. Raimundo Lira e José Maranhão garantiram, inclusive, o apoio na Comissão de Assuntos Econômicos, da qual são membros. O primeiro titular da comissão e o primeiro é titular da comissão, que é Raimundo Lira. O segundo suplente, Cássio, prometeu se empenhar na votação no plenário do Senado Federal. Essa reunião aí de Cartacho também gerou, claro, especulação política, porque o prefeito se encontrou com o José Maranhão ontem para conversar sobre esse plano sustentável, mas as informações de bastidores dão conta de que eles também abriram um diálogo sobre política aqui na Paraíba. Como todo mundo já sabe, o PMDB tem como pré-candidato o deputado federal Manuel Júnior. E a parte do PMDB não quer Manuel Júnior, quer o apoio com a aliança com o PSB do governador Ricardo Coutinho. Aí surpreendeu muita gente, porque Cartacho conversou com o Maranhão e Maranhão teria aberto um diálogo sobre essa possibilidade de uma aliança. Aí ficou muito estranho para Manuel Júnior, inclusive. Bom, e o prefeito Luciano Cartacho, em Brasília, falou sobre os recursos para a reorganização da capital dentro dessas diretrizes sustentáveis. Pela primeira vez nós vamos ter na cidade a oportunidade de deixar um legado que vai além do nosso tempo de governo na frente da Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja, além dos 4 anos de governo, nós temos aí um projeto que vai ficar para 30 anos, então a cidade vai poder ter um rumo, ter um caminho, ter uma bússola no que se refere ao seu desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante, demonstra também a nossa capacidade de elaboração de projetos, de buscar recursos junto a uma instituição internacional e que a cidade de João Pessoa vai ganhar muito com isso, porque vai ter um projeto de longo prazo sendo executado aí e que sem dúvida alguma vai preservar o que a gente tem de melhor, que é a nossa qualidade de vida. Então nós queremos crescer, desenvolver a cidade cada vez mais, mas preservar a questão da qualidade de vida, preparando João Pessoa para 1 milhão de habitantes. Cartacho também falou sobre o apoio da bancada federal. Uma conversa com o senador Cássio Cunha Lima, que já assumiu conosco esse compromisso, não só de apoiar, mas de fazer esse acompanhamento de perto, isso é muito importante no Senado, ter alguém com esse compromisso, acompanhando, fazendo a avaliação da percepção do projeto, do acompanhamento nas comissões do Senado. Então isso é muito importante, eu tenho certeza que os 2 senadores também da Paraíba vão acompanhar essa decisão, vou visitá-lo um a um, passa necessariamente pelo Senado e também com a bancada federal, no que se refere a instrumentos importantes também de investimento na cidade de João Pessoa. Você viu aí que o prefeito de João Pessoa falou no senador Cássio Cunha Lima, e Cássio Cunha Lima garantiu que se unirá aos colegas senadores da Paraíba para conseguir a aprovação desse empréstimo. É um planejamento de longo prazo, que é algo que o Brasil
precisa muito, é uma carência do setor público brasileiro esse planejamento a longo prazo. E quando o prefeito Luciano faz um planejamento que projeta a cidade 30 anos à frente, permite um plano de ação, né, de uma João Pessoa sustentável que transpõe as gestões atuais, porque é um olhar para o amanhã, para o futuro. Então, no que depender da minha atuação, e tenho certeza do senador Lira, senador Maranhão, vamos agilizar a aprovação do empréstimo. Tão logo o pedido de autorização chegue ao Senado, vamos tramitar de forma célere para que a nossa capital possa dispor desses 100 milhões de dólares para o início da implantação desse plano de ação da João Pessoa Sustentável, planejada pelo prefeito Luciano. Está aí essa declaração do senador. Os senadores José Maranhão e Raimundo Lira também se uniram nesse apelo do prefeito Luciano Cartacho. Vamos esperar para ver o que é que vai ser decidido. Esperamos sim que o prefeito consiga esses recursos, afinal de contas, João Pessoa precisa estar pronta para receber 1 milhão de habitantes. Isso está bem próximo, precisa de planejamento e planejamento também precisa de que seja com tempo e com recursos financeiros. Sem essa situação, sem essa organização, não há como colocar em prática esses projetos. Por falar em João Pessoa, em disputa municipal, já que Cartacho esteve conversando com os senadores e nos bastidores comenta-se que ele também falou sobre política com o senador José Maranhão, que é o presidente estadual do PMDB, é bom o eleitor ficar atento. Nós já temos aí 4 pré-candidatos que vão enfrentar o prefeito Luciano Cartacho. Nós temos Charlton Machado, do PT, Partido dos Trabalhadores, temos o Wilson Filho, que foi lançado na segunda-feira pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Temos também João Azevedo, que já foi lançado com a candidatura avalizada no encontro estadual de pré-candidatos do PSB, que foi realizada no último sábado. E, por último, temos também o deputado federal Manuel Júnior, que é do PMDB, que é o candidato, até provem o contrário, do senador José Maranhão. Cartacho, claro, é candidato à reeleição. Charlton Machado, inclusive, esteve reunido neste início de semana com o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, e com o ministro Bezoini. Ele foi tratar de receber o apoio da Executiva Nacional para o seu nome e garantir a candidatura própria aqui em João Pessoa. Na semana passada, quem passou aqui por João Pessoa, sem conversar com a direção estadual e sem conversar com a bancada do petista, foi Romênio Pereira, que é o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Mesmo assim, ele foi direto para um encontro com o governador Ricardo Coutinho. Conversaram demoradamente sobre política e só depois Romênio foi se reunir com os dirigentes estaduais do Partido dos Trabalhadores, explicar a situação e o que ele ouviu do governador Ricardo Coutinho. A bancada na Assembleia não gostou nada, ficou irritada. O deputado Anísio Maia disse que, se for assim, não trabalha mais para nenhuma candidatura. Ficou meio que um clima desconfortável no Partido dos Trabalhadores. Já no PMDB tem essa situação também aí do governador José Maranhão, as especulações de que ele teria conversado com Cartacho sobre política, que também deixa o deputado federal Manuel Júnior com a pulga atrás da orelha. A candidatura do PTB foi lançada recentemente, sem problema nenhum, está tranquilo. E a candidatura do PSB também está tranquila, foi lançada no sábado. Então, tem 2 movimentos aí nas candidaturas do PMDB e também do PMDB e também do PT, mas são movimentos ainda fracos, são marolas, não são ondas gigantes, elas podem ser controladas desde que a direção nacional não estabeleça, não se meta nessa composição, o que é muito difícil. Todos sabem que a direção nacional sempre dá o pitaco dela na hora de fechar qualquer acordo, seja no município, seja no estado. E nós vamos ao intervalo, voltamos com o próximo bloco daqui a pouquinho. Você ainda vai ver a eleição de Aguinaldo Ribeiro para para líder da bancada do Partido Progressista lá em Brasília. E também vamos trazer aqui o resultado final das enquetes realizadas nos últimos 2 programas Rede Debates. A primeira delas perguntou qual o maior cabo eleitoral para atrair votos aqui em João Pessoa. E a outra perguntou ainda quem pode desistir da disputa em João Pessoa dos 4 pré-candidatos lançados este ano. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com 27 segundos pela RC, canal 27 da NET Digital.
Bom, no debate desta semana nós perguntamos desses pré-candidatos quem desistirá da disputa em João Pessoa. Foi uma disputa acirrada nessa enquete, foram 2 enquetes nas 2 semanas. Nós ficamos de passar o resultado oficial aqui e hoje a gente libera os 2 resultados oficiais. Vamos ver primeiro quem desistirá da disputa em João Pessoa. Foi essa a pergunta e olha só, qual desses pré-candidatos desistirá da disputa em João Pessoa? Charlton Machado ficou em primeiro lugar, aposta dos telespectadores da RCTV, 50% dos que votaram disseram que Charlton vai desistir. 30% disseram que Manuel Júnior desistirá, foi o segundo colocado. Manuel Júnior, que é pré-candidato do PMDB. Wilson Filho, do PTB, apareceu com 15%, ficou em terceiro lugar. E João Azevedo, 6%, aliás, 5%. Isso prova que muita gente confia aí de que João Azevedo é mesmo candidato de Ricardo Coutinho. Há uma certa desconfiança de que o governador poderia indicar de última hora Estela Bezerra, desde que João Azevedo não subisse nas pesquisas eleitorais, mas o telespectador da RCTV confia que João Azevedo vai ficar. Ele que é o secretário de Recursos Hídricos, Infraestruturas, Meio Ambiente, Turismo do Estado. É um super secretário. E também nós perguntamos no outro programa, no programa anterior, qual o cabo eleitoral mais influente para cavalar voto aqui em João Pessoa para o seu candidato. Nós citamos alguns cabos eleitorais que vão atuar aqui na campanha desse ano, sem dúvida nenhuma. E a pergunta, qual desses cabos eleitorais decidem, com o seu apoio, uma eleição em João Pessoa? Quem ganhou nessa pergunta aí foi Ricardo Coutinho, com 56%, governador do estado, presidente de honra do PSB, que já lançou sábado a candidatura de João Azevedo, reafirmou o apoio a essa pré-candidatura do secretário. Em segundo lugar veio o senador Cássio Cunha Lima com 22%, uma surpresa para muita gente essa indicação de Cássio em segundo lugar, porque Cássio é senador, mas tem base eleitoral em Campina Grande, não tem base eleitoral. Ainda mais que na enquete tem 2 candidatos que têm base em João Pessoa e os dois cabos eleitorais ficaram justamente dividindo aí a terceira posição, empatados pela enquete da RCTV. José Maranhão apareceu com 11 votos, como você viu aí, Cícero Lucena também com 11 votos. Surpresa também na política, surpresa na política não é uma coisa também que você estranha, elas acontecem direto. Hoje, por exemplo, o novo líder do PMDB na Câmara Federal, Leonardo Pisciani, indicou 16 novos vice-líderes e entre eles o deputado federal Veneziano Vital do Rego, paraibano. O que é que acontece com essa indicação? Qual é a surpresa desse nome de Veneziano estar aí nessa lista? Eu vou explicar para você. Veneziano era eleitor de Hugo Mota, dado como certo como eleitor de Hugo Mota. Mas a imprensa, depois da votação, depois da escolha do líder, que Hugo Mota perdeu, foram 37 votos para Pisciani, 30 para Hugo Mota, por 7 votos ele perdeu essa indicação, a imprensa do sul do país, do sudeste, soltou uma nota de bastidores de que Veneziano teria sido um dos que tinham votado em Leonardo Pisciani, tinha traído Hugo Mota, traído politicamente. E Veneziano, aqui na Paraíba, tratou de desmentir, disse que Hugo Mota conhecia a sua tradição, a sua família, que tinha confiança no seu voto, que não teria votado outro nome que não fosse Hugo Mota. Aí hoje, Leonardo Pisciani anuncia os 16 nomes de vice-líderes e inclui Veneziano Vital do Rego. Só que ao anunciar esses 16 nomes, Pisciani deixou claro de que não quer conversa com os 30 deputados federais que votaram em Hugo Mota. Ele escolheu deputados que votaram, entre os 37 que votaram no seu nome como líder do PMDB. E aparece o nome de Veneziano Vital do Rego como vice-líder do PMDB. Muita gente estranhou essa indicação do deputado federal Leonardo Pisciani, ele que é do Rio de Janeiro. Muito se especula de que se Eduardo Cunha for cassado na Câmara Federal, Pisciani e Hugo Mota vão para uma nova disputa, dessa vez pela presidência da casa. Aí a votação é muito maior, todos os partidos vão votar, claro, vai ser uma disputa ferrenha
E, claro, mais uma vez, o Palácio do Planalto vai agir nos bastidores para resolver essa parada em favor do Leonardo Pisciani. Vai ser uma disputa duríssima, mas primeiro tem que esperar o deputado federal Eduardo Cunha ser afastado da presidência da Câmara Federal, o que está sendo muito difícil. Ontem teve uma nova tentativa de apreciação do pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara. Teve deputado que falou frases de baixo calão, adjetivando o trabalho da comissão do Conselho de Ética da Câmara. Um deputado do Rio Grande do Sul disse que lá estava aparecendo, abre aspas, uma suruba, fecha aspas. Esse foi o termo utilizado por um deputado do Rio Grande do Sul dentro do Conselho de Ética da Câmara Federal, imagina só. E o presidente da Câmara Federal não tomou nenhuma atitude, não abriu nenhum ato de indisciplina contra esse parlamentar, o que é lamentável. E mais uma vez, por uma manobra dos aliados de Cunha, houve adiamento da votação e a manobra foi feita exatamente pelo deputado federal paraibano Wellington Roberto, que é do PR. Com essa informação, a gente vai a mais um intervalo. Na volta, a gente vai falar da escolha de Aguinaldo Ribeiro como líder do Partido Progressista na Câmara. Uma eleição improvável, mas ele acabou, depois de desistir de manhã, aceitou a condução ao cargo, sendo candidato único na disputa. Fique ligado. Para Brasília, hoje, excepcionalmente por telefone, Edinho Magalhães conversa com a gente, mas traz as informações de bastidores, o que ele viu no Congresso Nacional. Deixa eu ver aqui, Edinho, você já está sabendo por aí, acho que sim, que o Leonardo Pisciani indicou os vice-líderes, 16 vice-líderes, e a surpresa nessa relação é o nome de veneziano Vital do Rego. Boa noite. Boa noite, Edinho. Opa, Hermes, muito boa noite. Eu estava ouvindo aí uma parte do seu áudio. É uma surpresa realmente para alguns setores da política, principalmente aqui de Brasília. O nome do deputado veneziano Vital do Rego numa das vice-presidências, ou melhor, vice-lideranças do PMDB, Leonardo Pisciani. Eu fiquei sabendo também disso na tarde de hoje, quando a relação com 16 nomes foi divulgada. Ele é o 15º. E sugere que ele não está entre os primeiros vice-líderes, como é o caso, por exemplo, de Rômulo Gouveia, do PSD, e Efraim Filho, do Democratas. No entanto, isso embaraça um pouco a imagem de que o deputado veneziano teria uma certa proximidade com o Leonardo Pisciani. Eu conversei com ele hoje, ele tratou de ter todos os cuidados de me explicar que procurou o deputado Hugo Mota, que não há possibilidade de não ter votado no deputado Hugo Mota na semana passada para a liderança do PMDB e que, portanto, ele disse que isso não passa de intriga da oposição capitaneada pelo próprio deputado Eduardo Cunha, que deixou Hugo Mota em maus lençóis pedindo votos para Hugo Mota como se fosse para ele próprio. Daí esse constrangimento, mas tenho certeza que entre os dois está tudo bem, está tudo ok por enquanto aqui em Brasília, Hermes. Bom, Edinho, e essa eleição de Hugo Mota, explica aí pra gente, aliás, de Aguinaldo Ribeiro, por favor, desculpe. Aguinaldo Ribeiro como novo líder do Partido Progressista. Explica aí pra gente como foi, porque ele estava fora da disputa, ia para um segundo turno, depois não houve segundo turno, ele desistiu e agora foi anunciado como candidato único e, portanto, vencedor nessa disputa? Exatamente, Hermes. O Partido Progressista, a bancada federal aqui em Brasília, partia para o mesmo caminho de cisão e divisão que aconteceu com o PMDB. Hoje, o partido mais partido dentro do Congresso Nacional é o PMDB e de nada adiantou o governo bancar a eleição de Leonardo Pisciani para ter a bancada inteira, quando só levou a metade. Então, pensando nisso, buscou-se o diálogo desde a semana passada, quando se iniciaram as votações. No primeiro turno, houve 3 candidatos. O Cacá Leão, que levou um certo favoritismo, ele que é indicado pelo atual líder Eduardo da Fonte, teve 17 votos, e os deputados Esperidião Amin e o paraibano Aguinaldo Ribeiro também 11 votos. Naquela oportunidade, o deputado Esperidião Amin avocou
a questão da idade para poder ter a preferência de disputar o segundo turno, e Aguinaldo Ribeiro, muito cavalheiro educado, cedeu à ilha a oportunidade de disputar o segundo turno. Nas articulações dessa segunda votação, Esperidião Amin viu que não teria fôlego para poder ir ao embate com Cacá Leão e desistiu de poder disputar o segundo turno. O que aconteceu, então, foi uma espécie de chancela ao deputado Cacá Leão. Ele deveria, então, ter uma espécie de segundo turno em votação secreta para obter o mínimo de 21 votos. E não obteve. Ele chegou até 19 votos. Foi quando o deputado Aguinaldo Ribeiro viu acender uma nova oportunidade, porque aí a bancada se reuniu e marcou uma nova reunião para ter uma nova eleição, melhor dizendo, na data de hoje. Não adiantava ter um novo líder que não fosse representado pela maioria simples, né, pela maioria absoluta, da sua própria bancada. São 41 deputados, deveria ter pelo menos 21 votos. Ele obteve apenas 19 votos. Então, nesse terceiro turno, por assim dizer, o deputado Aguinaldo Ribeiro se estabeleceu como candidato contra Cacá Leão, que é apoiado pelo atual líder Eduardo da Fonte, e hoje foi a decisão. Para a surpresa de muitos, estava-se tendo uma expectativa de votação, de disputa no voto a voto, como foi entre Hugo Motta e Leonardo Pisciani. E para a surpresa de todos, Cacá Leão chegou à reunião hoje, em torno das 16 horas, na liderança do PP, acompanhado do presidente do partido, Ciro Nogueira, e do líder Eduardo da Fonte, para anunciar a sua decisão de manter a unidade partidária e não ser mais candidato. Ele renunciou à sua candidatura, portanto, apoiando a candidatura única do deputado Aguinaldo Ribeiro, sem necessidade de votação, portanto, por aclamação. Hermes. Edinho, esse cargo aí é estratégico dentro do Congresso Nacional. O exemplo é a indicação dos nomes que ele deve fazer para participar do processo de impeachment da presidente Dilma. O deputado Aguinaldo falou com a gente, vamos ouvir. De unidade da bancada, e nós haveremos de estar representando essa bancada, que é uma bancada grande e irá aumentar ao fim dessa janela eleitoral. Nós temos essa responsabilidade de levar exatamente o desejo da bancada ao plenário da Casa. É um momento importante, onde nós estaremos aqui com os companheiros, num ano importante, num ano que nós sabemos é um ano de extrema dificuldade para o país, seja na seara política, seja na seara econômica, mas que eu acho que o Congresso Nacional terá um papel fundamental na contribuição para que nós possamos ter uma agenda positiva, com respostas rápidas àquilo que o país precisa. E nós queremos dar essa contribuição, se assim contarmos com o apoio de toda essa bancada, eu tenho certeza que contaremos. Boa noite, Hermes. Estamos no gabinete do senador Cássio Cunha Lima com as últimas informações procedentes de Caracas, do aeroporto de Caracas, onde a van que transporta... Edinho Magalhães, boa noite para você aí de Brasília. Amanhã a gente está de volta, não é? Perfeitamente, Hermes. Uma boa noite a todos e a nossa expectativa de uma boa gestão do deputado Aguinaldo Ribeiro, pelo menos um paraibano, à frente da liderança nacional de um dos partidos na Câmara dos Deputados. Boa noite a todos. Boa noite, Edinho Magalhães. Amanhã a gente volta a conversar ao vivo aqui na RCTV, você trazendo as informações aí de Brasília. Certamente a gente tem muita mais informação para repercutir aqui no 27 Segundos desta quinta-feira. Você fica agora com a programação da RCTV. Chegamos ao final do 27 Segundos. Uma boa noite a todos que prestigiaram com a audiência. Vem agora a programação da RCTV, do seu jeito para você. Amanhã estou de volta, 9 da noite, aqui no 27 Segundos. Até lá.